Olá, eu sou a pastora Helena Almeida, tudo bem com você? Eu quero trazer hoje uma palavra para os pais. Está aqui em Provérbios capítulo 22 e o versículo 6. É um versículo, apenas um versículo. E Deus ele vai falar conosco, tá certo? Diz assim, Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Apenas esse versículo. A palavra de Deus, ela está primeiramente instruindo para nós pais, né? Para nós instruir, ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se esquecer, tá certo? Então, de duas formas, a gente pode ensinar o caminho para os nossos filhos. Como, pastora Helena? Primeiramente, eu lembro que de algumas pessoas, alguns homens de Deus que ensinavam uma doutrina muito rígida aos seus filhos, meio que ia para a igreja à força, sabe, debaixo de servidão mesmo. E o meu pai, que ainda não tinha Jesus, não conhecia a palavra, sempre ele ensinou a nós fazer as coisas certas, ser honesto com as coisas, comprar, pagar, tomar emprestado, devolver, respeitar as pessoas, não falar mal da vida dos outros. O meu pai ensinava a nós, né, para nós viver de uma maneira assim, digamos assim, correta. Sempre ele nos ensinou a andar corretamente. E isso ele nem tinha Jesus ainda. E hoje a gente que conhece essa palavra, graças a Deus, a gente aprendeu também, nós ensinamos não só levar os filhos para a igreja, até porque quando eles crescem, eles vão tomar sua decisão também. Mas nós também servir de exemplo para os nossos filhos, porque há pais que levam os filhos para a casa de Deus, mas ele anda fazendo, o pai anda fazendo o que é errado. Como vai servir de exemplo se ele quer que o filho dele sirva a Deus? Primeiramente, nós devemos ser bom exemplo, tanto para as pessoas de fora como por de dentro de casa. Então, de que forma, pastora Helena, eu devo ensinar ao meu filho? Primeiramente, com que ele conheça a Deus, levar para a igreja sim, orar com ele, ler a palavra para ele. Eu digo, quando é pequeno e até quando é grande, os filhos têm que ver os pais amando e honrando a Deus. Quando os filhos veem isso nos pais, eles vão crescer e eles vão dizer assim, meu pai, ele comprava, ele gostava de pagar as contas dele direito. Sabe, o meu pai não bebia, o meu pai não gostava de brigar, meu pai era manso, ou meu pai é manso, né, digamos assim. E a gente deve ensinar, instruir o menino o caminho que ele deve andar, tanto servir a Deus, ensinar as coisas de Deus para ele, ensinar ele a agir corretamente e servindo de exemplo. Essa é uma das formas que nós devemos ensinar aos nossos filhos, porque quando eles crescerem, eles vão falar bem de nós. E se eles verem que a gente ama a Deus, eles também vão amar a Deus. Se ele ver que nós agimos corretamente, somos pessoas de boa reputação, somos exemplo para eles, eles também vão ser parecidos com a gente, porque não tem ninguém igual, Deus criou nós, cada um diferente. Mas nós vamos servir de exemplo. Então, quer que o seu filho ame a Deus, primeiramente ame a Deus, honre a Deus. Se for de exemplo na sua casa, no seu trabalho, aonde você for, que os filhos vão aprender também. Então, essa é a palavra de hoje para nós, para mim e para você, que somos mãe, para os pais também, para você que ainda vai casar, para você que está noivo, né? Para você que tem filho, né? Já também. Instrua o menino no caminho que ele deve andar, que quando ele crescer, ele não vai esquecer. Ainda ele velhinho, ele vai lembrar
quem foi meu pai, quem foi minha mãe, como eram eles. Eu digo assim porque a gente, depois Deus ele chama a gente e fica os filhos, ficam os netos. O que será que as nossas filhas, nossos filhos, netos vão falar de nós? Nós pais. Então vamos ouvir essa palavra e atentar para aquilo que está falando. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu digo assim que hoje eu sou quem sou. Quando se fala das coisas de Deus, eu atribuo à pastora Vanessa a minha liderança de Belém, as pessoas que eu aprendi. Quando se trata de caráter, fazer as coisas direito, eu lembro do meu pai. O meu pai, ele dizia assim, olha, se vocês brigarem no colégio, chegar aqui, vocês vão apanhar também. Eu não quero que vocês briguem no colégio. Porque a gente morava no interior, às vezes as crianças vêm, né, jovenzinhos, ficam com briga. E ele diz, e quando ele via a gente falando, comentando a vida do povo, das pessoas, ele dizia assim, deixa a vida dos outros para lá. O meu pai, ele cuidava de nós, ele nos ensinava, sabe, a gente andar direito. Então sempre eu aprendi que o meu pai é um homem, que ele já tem 96 anos, vai fazer 97 agora em agosto. Ele é um homem que não gosta de dever às pessoas. Se ele dever comprar algo para alguém, ele paga antes do tempo, ele e os irmãos dele, as irmãs, que eu já vi isso. Então isso serve de um grande exemplo para mim, né? O meu pai, as minhas irmãs e hoje as minhas filhas, graças a Deus eu vejo que elas não gostam. Se ela deve, ela preza muito pelo nome delas, porque a gente ficar devendo. Quem é que gosta de ser cobrado? Ninguém gosta de ser cobrado. Então, se não quer que alguém vá lhe cobrar, faça certo, pague o que você comprou. Então é assim, é servir de exemplo para os nossos filhos, né? Que eles vão andar corretamente e não vão esquecer. E a minha filha disse que quando ela prega na igreja dela de Belém, a pastora Maiara, lá em Belém, ela diz que o pai dela é a mãe, que sou eu e o meu esposo, né? Não precisa chamar ela para conversar, mandar fazer as coisas certas, não, mas ela via nós fazendo as coisas certas. Por isso que aprendeu. Ou seja, a melhor forma também de nós ensinar nossos filhos, netos também, é servir de exemplo. Ensinar, mas também servir de exemplo. Então guarde essa palavra no seu coração, leia Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, que até quando envelhecer não se desviará dele. Então vamos ensinar para que eles sejam abençoados, tá certo? Fique com Deus, fique na paz e Deus os abençoe. Em nome de Jesus.